vida. Pra ser bem sincero, e assim que ela descobriu que eu estava grávida, ela até começou a cogitar em levantar na cabeça do meu namorado que o filho não era dele. Ela tentou, mas graças a Deus não conseguiu. O meu namorado, ele sempre esteve do meu lado, até o momento em que ela pegava no meu pé, ele sempre estava do meu lado. Enfim, enquanto eu ainda estava no meu primeiro mês de gestação, ficou muito feliz, porque ela sonhava em ter um neto e ela ainda não tinha tido. Então, assim, ela planejou a minha gravidez inteira, ficou muito feliz, mas infelizmente a gente não coloca o nome da nossa filha, o nome da sua, colocar o nome da nossa filha, o nome da sua mãe, a gente coloca. E, gente, eu achei muito linda a atitude do meu namorado, eu fiquei muito feliz com aquela atitude, e então decidimos que o nome da nossa filha iria ser o nome da minha mãe. Obviamente que ela começou a implicar de todas as formas, começou a botar defeito em tudo, falar que a neta dela não podia ter esse nome, que não era justo ela homenagear outra mulher, que o nome era feio, isso e aquilo. Começou a botar mil defeitos, sabe? Mas como foi o meu próprio namorado quem deu a ideia, ele rebatia a mãe dele. Ele sempre estava defendendo, falando que o nome da nossa filha ia ser esse, pronto, que era pra ela aceitar. E aquela mulher passou a minha gestação inteira me infernizando. E o meu namorado, pai da minha filha, foi registrar ela no cartório. E ele levou com ele a mãe dele junto. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Só sei que eles chegaram do cartório com o nome da mãe dele na minha filha. Quando eles voltaram do cartório com aquele registro, né, o nome da mãe dele na minha filha, ele já chegou em casa com os olhos vermelhos de raiva, chorando. Aí eu perguntei pra ele o que foi que falou que por um descuido dele, em um momento lá, né, de descuido dele, a mãe dele falou pro rapaz do cartório que era pra colocar o nome da minha filha. Ele estava naquele estado, com os olhos vermelhos, chorando muito, porque ele já tinha discutido com a mãe dele. E ele tentou conversar com o rapaz do cartório, falar que foi um engano, que aquele não era o nome da menina, só que assim, o rapaz nem quis acordo. Falou que se ele quisesse trocar o nome da menina, era pra ele voltar depois de tantos dias lá no cartório, isso e aquilo. E ele foi o caminho todo pra minha casa brigando com a mãe dele. Então ele chegou assim, tinha sido certo, que tinha que ser em homenagem a ela, que não era pra trocar porque o nome era lindo e o que ela tinha feito tinha sido um favor. Quando ela terminou de falar essas coisas, gente, eu ainda tava me recuperando do parto, mas eu levantei e fui com tudo pra cima dela. Fui com tudo, mandando ela embora da minha casa e eu vou em cima dela, mas meu namorado me segurou e tentando me acalmar porque ela passou por cima da minha decisão e do meu namorado, gente. A nossa filha, ela botou o nome que ela quis, a nossa filha, sabe? Não entra na minha cabeça. Por fim, o meu namorado, ele passou uns dias, né, sem falar direito com a mãe dele. Falava, sabe? Mas era muito... Esperei. Eu e meu namorado, nós fomos no cartório e conseguimos, né, pela facilidade que tem hoje em dia, de trocar o nome da nossa filha. E conseguimos colocar o nome da minha mãe nela. E a minha sogra, obviamente, ela ficou cheia do ódio. Ela ficou com tanto ódio, gente. Começou a dizer que eu tinha infernizado a cabeça do meu namorado para trocar o nome dela. E ela sabe que ele teria escolhido o nome dela, não da minha mãe. Mal sabe que foi ele que deu a ideia de colocar o nome da minha mãe como forma de homenagem, né? Enfim, foi que eu tava ficando pra mulher dele. Quando eu conheci ele, ele era um rapaz incrível, gente. Era bonito, educado, tudo de bom, sabe? Quando eu mal percebi, a gente já tava muito envolvido. Mas ele tinha uma coisa em específico. Ele era uma pessoa muito reservada com a vida dele, muito mesmo. Ele não falava nada sobre a vida dele. Quando eu e ele ficávamos, a gente só ficava no carro. E quando a gente ia sair assim, a gente ia pra um restaurante, mas o restaurante era numa cidade vizinha nossa. Nunca era na nossa cidade. Então daí eu casado. Porque não é possível alguém querer se esconder tanto assim. Mas mulher, quando quer descobrir uma coisa, gente, ela sempre descobre, né? Então eu virei a própria FBI e descobri as redes sociais da mulher dele. Quando eu abri o perfil dela, tinha várias fotos deles dois juntos. E aí eu descobri que realmente eu estava sendo feita de trouxa por ele. Porque pra mim ele falava que ele era solteiro. Ou seja, que futuro essa relação ia ter? Nenhum. Detalhe, nessa época que a gente tava ficando, a mulher dele tava grávida. Mas enfim, quando eu descobri, eu me fiz de besta, me fiz de sonsa, mas não contei nada pra ele. A gente tinha marcado de jantar no dia seguinte, daí eu já pensei, será que eu conto pra mulher dele? Só que assim, de início eu fiquei com medo, por causa da gravidez. Eu vou esperar esse filho deles nascer pra contar? Porque assim, se não fosse trair ela comigo, ia ser com outras 300 pessoas. Daqui que esse menino nascesse. Enfim, eu mandei mensagem pra mulher dele falando quem eu era, aonde eu iria estar no dia seguinte.
o horário que eu iria estar e falei também que se ela quisesse realmente conhecer quem era o marido dela, que ela fosse até lá. Gente, nós ficamos lá no restaurante, eu achei que ela nem ia aparecer, porque ela demorou muito tempo pra chegar. Eu já tava triste achando que ela não ia aparecer, porque ela não acreditou, sei lá. Porque assim, eu queria provar pra ela que